De volta com o 3 em 1 em som e imagem. O presidente Jair Bolsonaro embarcou na noite de ontem para Osaka, no Japão. Ele participará da cúpula de líderes do G20, o grupo que reúne as principais economias do mundo. A reunião será realizada nos dias 28 e 29. Os líderes debaterão sobre o cenário econômico internacional, protecionismo e reforma da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Na sexta-feira, além de participar do início da cúpula do G20, a agenda prevê reunião informal do BRICS e também ele vai receber o troféu de dirigentes da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil. Para além da viagem, olha só, a viagem previa uma escala em Sevilha. No entanto, o staff do presidente precisou agir rápido para trocar a parada por Lisboa, em Portugal, depois que um sargento da aeronáutica foi detido na Espanha com 39 quilos de cocaína no avião da Força Aérea Brasileira. O sargento estava na aeronave reserva da comitiva oficial do presidente, que fez o trajeto antes, portanto, do avião titular. O Ministério da Defesa disse em comunicado que repudia os atos do militar e que colaborará com as autoridades espanholas na investigação. E no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse que pediu ao ministro da Defesa que preste imediata colaboração à polícia. Que história, hein, Vera Magalhães? Pois é, me falaram que eu falo esse pois é toda hora, Silvio, eu tenho que me policiar para parar com essa mania, tô com um cacuete eu solto um vamos lá toda hora também. Então, tenho que parar, me chamaram a atenção no Twitter e eu tenho que me policiar. O presidente Jair Bolsonaro está preocupado com isso, porque é algo que atinge ali a imagem do presidente em algo que lhe é bastante caro, né? Combate às drogas, tráfico de drogas, a associação que o bolsonarismo sempre fez de tráfico de drogas com a esquerda, com as Farc, com o narcotráfico e uma suposta aliança PT-Farc. E agora tem um oficial do Exército, então um outro simbolismo aí, né, um sargento do Exército traficando drogas em uma quantidade muito pesada e muito volumosa num avião que seria integrado à comitiva presidencial. A primeira preocupação da Secretaria da Comunicação foi dissociar o caso da comitiva que está indo ao G20, dizendo que não, que essa aeronave não integraria, mas sim, ela integraria na volta. O presidente, que a comitiva que estariam voltando do Japão, parariam em Sevilha e essa tripulação, inclusive esse sargento, se integrariam sim à comitiva. E aí isso foi mudado. Então, uma informação oficial mentirosa, dada pela Secretaria de Imprensa, Secretaria de Comunicação da Presidência, no afã de dissociar a viagem do presidente desse caso, que é um caso que está tendo muita repercussão internacional. Vi vários jornais do mundo fazendo menção a isso, drogas, uma quantidade de cocaína, 39 quilos, transportadas dentro de um avião da Presidência da República. O vice-presidente general Hamilton Mourão já foi mais transparente ao tratar do caso. Falou isso, que sim, que a tripulação se integraria à comitiva presidencial na volta e chamou, inclusive, de uma forma espirituosa, o sargento de uma mula qualificada. Por estar transportando, tráfico internacional de drogas feito numa aeronave internacional, numa aeronave oficial. Então é bastante grave, tem de ser muito bem investigado. Quanto ao G20, não só terminando, quanto ao G20, tem reuniões importantes aí a serem feitas. O Bolsonaro vai se reunir em bilaterais com o Trump, com Emmanuel Macron, tratar de pautas aí de interesse do Brasil. Deve ser discutida a questão da Venezuela, porque vai ter algumas paralelas ali do Grupo de Lima. E em relação ao Donald Trump, tem também muita coisa importante para acontecer. Em relação à guerra comercial com a China, vai ter reuniões para tratar disso. E mesmo o caso das controvérsias diplomáticas com o Irã pode ter desdobramentos nessa viagem do G20. Então, algo bastante importante para a gente acompanhar também. Vai você, Andreasa. Uma relação desejada e a rigor bem sucedida desde aquela ida do presidente aos Estados Unidos, e com o Emmanuel Macron, um líder europeu importante, com quem talvez Bolsonaro não tenha uma afinidade imediata, mas as relações entre países, entre chefes de Estado, não são relações baseadas em afinidades pessoais ou ideológicas, são relações baseadas em interesses nacionais. Então, que seja proveitoso para o Brasil e que o presidente saia bem nesse encontro. Alexandre Borges, sua leitura.
Olha, eu costumo ser muito cético em relação a esses grandes encontros de chefes de Estado, esses convescotes que acabam dando basicamente em milhões de gastos para os contribuintes de cada país e no final uma foto, todo mundo tira foto ali junto e tal, mas de resultado concreto eu costumo ser cético em relação. Não estou dizendo para não fazer, de vez em quando acho que até é bom para que essas pessoas se encontrem e tal. Até a própria foto é importante na imagem que ela passa para o mundo de uma certa normalidade, entendimento entre a comunidade das nações, mas de resultado prático costuma ser decepcionante. É muito mais uma coisa muito mais falada, oportunidade para discurso do que propriamente de resultados práticos. Eu espero, uma coisa que eu realmente espero do presidente Bolsonaro é que ele consiga nos seus pronunciamentos, nos seus encontros, nos seus contatos, desmistificar um pouco das bobagens que se fala em relação a ele ou em relação ao momento atual do Brasil. O Brasil tem sim um problema econômico muito grave. O Brasil precisa abrir sua economia, o Brasil precisa de investimento, a gente está com perspectivas macroeconômicas muito delicadas e complicadas, que precisam mesmo atrair capital externo. Então, se a gente conseguir abrir portas e atrair investimento, maravilha, é o que a gente precisa. Agora, também, se ele puder ajudar a tirar um pouquinho desse clima, dessa bobajada de que o Brasil está perseguindo gays, acabou de ter uma parada LGBT, inclusive, enorme aqui no Brasil, que o Brasil está perseguindo agora mais do que já perseguiu minorias ou direitos humanos. Se ele conseguir tirar esse tipo de desvio de foco, seria ótimo. O Brasil tem problemas enormes de segurança, de tratamento, mas esses problemas são problemas históricos e que ele ainda não teve tempo para implementar a sua agenda e eventualmente melhorar esses números. Agora, uma piora nesse quadro, principalmente da maneira como muitas dessas narrativas são vendidas fora do país. Se ele conseguir desmistificar nos seus pronunciamentos, nos seus contatos, nas relações e nos eventos que ele participar, eu vou achar ótimo. De qualquer jeito, em termos de negócio, no mundo ideal, no limite, quem faz negócio é a empresa. A gente precisa de economia aberta, a gente precisa de que as empresas brasileiras estejam abertas à exportação, importação, fazendo negócios com empresas de outros países, muito mais do que capitaneadas por chefes de Estado de todos os lados, fazendo esses grandes encontros. Olha, se ele conseguir desmistificar isso, vai ser um milagre, porque o que ele tem feito é contribuir para criar, né, esse ambiente, falando um monte de besteira, falando na frente do chefe da Fórmula 1, que tem 99% de chance da Fórmula 1 ir para o Rio de Janeiro, quando não tem nada ainda fechado, sendo desmentido em seguida pelo chefe da Fórmula 1, o que repercute no exterior. Com essas discussões sobre meio ambiente bastante enviesadas, feitas pelo Ministério do Meio Ambiente por ele próprio, com essas manifestações dele sobre gays, chamando um ex-deputado de menina numa entrevista coletiva oficial. Então, os ruídos, todos eles, são quase todos criados pelo próprio presidente, pelo seu entorno. Era assim antes dele ser presidente, ele manteve a retórica nas redes sociais e nas oportunidades em que fala. Então, uma boa parte desta imagem do governo brasileiro, do presidente, de homofóbico, de truculento, de ser contra o meio ambiente, de ser contra minorias, ela é alimentada pelo próprio presidente, pela sua entourage. Vamos lá, vamos fazer mais um break, mas a gente volta em instantes. 3 em 1.